E o ex-auxiliar técnico do Corinthians, Emiliano Dias, soltou a bomba pelo motivo ao qual ele acredita que foi a sua demissão do timão. Atacante paraguaio Ángel Romero garantiu que quer permanecer no Corinthians na próxima temporada e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Sport fora de casa, buscando a vitória, visando uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Sport fora de casa, buscando a vitória, visando uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Sport, jogo que acontecerá às 17h30 na Ilha do Retiro, que será válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo sobre o adversário, em seguida foram à academia para uma ativação física e tiveram um aquecimento no campo 1. O Dorival também organizou um trabalho de enfrentamento em espaço reduzido no campo 2 e também promoveu um treinamento tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas. Após os trabalhos, os jogadores almoçaram no CT, período da tarde, rumo ao aeroporto, viagem para Recife, onde os atletas ficarão hospedados no hotel até poucas horas antes dessa partida de hoje. Corinthians que entra em campo hoje buscando mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, já que na rodada anterior vencemos o Fluminense também fora de casa. Então, caso o resultado de hoje seja o que nós esperamos, mais uma vitória, o Corinthians chegará ao 4º jogo seguido sem derrota no Brasileirão, no caso somando 3 vitórias e 1 empate. Então é importantíssimo vencer hoje o Sport, que é o lanterna do campeonato. Dorival segue com muitos desfalques, problemas para o nosso treinador, lesionados o Charles e também o André Carrilho, meio-campistas. O atacante Memphis segue em um tratamento e um edema foi preservado para essa partida de hoje, além do meio-campista Rodrigo Garro com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha também fora. Corinthians também não terá o atacante Guinegão suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, 3 retornos. Breno Bidon, que ficou de fora da partida anterior por estar suspenso, volta e está à disposição do treinador, além do Ranielli e também do Martins, recuperados de suas lesões, também ficaram à disposição do treinador Dorival Júnior. Com isso, uma provável escalação do timão para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Fabrício Angileri, Maicon, Mateuzinho, Matheus Bidu, Breno Bidon, Martins, Vitinho e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Sport é a seguinte: Corinthians não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória. Vamos jogar contra o lanterna do campeonato. O Sport tem apenas 11 pontos na competição, então é extremamente necessária a vitória. Nesse momento estamos com 29 pontos, então dependendo dos resultados, vencendo, claro, poderemos ganhar uma posição na tabela da competição, ou em caso de derrota poderemos cair algumas posições. Então não podemos pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Quanto à escalação, eu particularmente gostaria que, por exemplo, Dieguinho tivesse oportunidade no lugar do Rodrigo Garro, pelo fato de ser o jogador da posição, pelo fato de ser um meio-campista construtor de jogadas, mas pelas informações da mídia, o Dorival Júnior deverá colocar o Breno Bidon para fazer uma função parecida que a do Rodrigo Garro. Então teremos um Corinthians possivelmente mais uma vez com o Dorival colocando o esquema tático voltado para 3 zagueiros, com o Angileri fazendo a função e tendo o Matheus Bidu um pouco mais à frente como um ala, assim também como o Mateuzinho. Corinthians tem importantes retornos, o Ranielli e também o Martins. Ao meu ponto de vista, também fica uma dúvida ali entre o Ranielli e o Maicon. Vai que de repente ele decide manter o Maicon, que não foi mal nas partidas anteriores.
mas é a questão que eu sempre falo a vocês em relação à escalação. Independentemente de quem o treinador realmente escolher e mandar a campo, as nossas funções é sempre torcermos para que o Corinthians busque a vitória, e eu tenho confiança que o Corinthians vencerá o Sport nesse jogo de hoje na Ilha do Retiro. E agora vamos falar sobre o atacante paraguaio Ángel Romero, que revelou em entrevista que quer permanecer no Corinthians na próxima temporada. O Romero não está vivendo um bom momento com a camisa do Timão. O Romero que perdeu espaços e hoje, assim como o Thales Magno, é uma das últimas opções do treinador Dorival Júnior para o ataque do Timão. O Romero, que tem história dentro do Corinthians, começando lá em 2014, ele foi campeão brasileiro em 2015, campeão também paulista 2017, 2018, ainda estava no grupo, campeão paulista 2019, foi embora, voltou para o Corinthians em 2023, conquistou o Campeonato Paulista desse ano, e um jogador que tem uma identificação muito grande com nós corintianos, pelo fato da dedicação que ele sempre demonstrou em campo. Como eu disse, o Romero não vive um bom momento. Ele tem contrato até o final dessa temporada, então hoje tem futuro incerto. Em entrevista ao UOL, Romero garantiu que quer permanecer no Timão. Vamos para as palavras dele. Quero ficar. Ainda faltam alguns meses para o fim do ano e estamos focados no Brasileirão e na Copa do Brasil, onde demos um passo importante. Meu objetivo é seguir ajudando onde puder. O futuro vai dizer se eu fico ou não. Então, o Romero trata o futuro dele como incerto. Ele sabe que os próximos meses serão essenciais para definirem a sua permanência ou não, mas o jogador garantiu, o atacante paraguaio garantiu que, se depender dele, ele vai ficar no Corinthians. A minha opinião quanto a essas palavras do Romero é a seguinte: ao meu ponto de vista, hoje estamos falando de um jogador que não vive um bom momento, então o futuro dele é tratado como incerto. O Romero ainda, seus representantes não foram chamados para discutirem uma possível renovação de contrato, e eu acredito que isso não será feito até o final das competições. Temos ainda o Brasileirão, como o Romero disse, além da Copa do Brasil. A diretoria já trabalhou em algumas renovações, como as renovações do Matheus Bidu, do Gustavo Henrique, recentemente confirmada. O Angileri tem negociações ainda discretas para essa possível renovação. Então o Romero tem hoje um futuro incerto. Fato é, se ele não conseguir ter uma evolução nesses próximos meses, dificilmente ele vai ficar. Então estamos falando de um jogador que tem muita identificação, tem a sua história dentro do Timão, mas ninguém poderá permanecer por causa da sua história. Ainda tem que continuar dando um rendimento, tendo absolutamente que uma produtividade que seja essencial para o clube. Vale lembrar que é um Corinthians também que ainda não pode registrar novos jogadores. O Corinthians segue com o transfer ban. Enquanto não pagar a equipe do Santos Laguna, o Corinthians não poderá contratar. Mas, capitão, o que tem a ver? Dependendo da situação, o Corinthians, se não conseguir registrar novos atletas, se não resolver isso, pode ser um peso a mais para a permanência do Romero, mantendo um jogador que já está, porque senão vai conseguir trazer outro, mas ainda temos alguns meses para isso ser resolvido. Hoje, se a temporada terminasse hoje, eu acredito que o Romero não iria renovar. Da minha parte, eu vou torcer por ele para que ele consiga ter uma evolução, porque eu particularmente, quem me acompanha sabe que eu gosto muito do Romero e eu acredito que muita gente gosta dele pelo fato da entrega, da dedicação que ele sempre mostrou, o amor à nossa camisa, mas se não evoluir, infelizmente não terá como ficar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o ex-auxiliar técnico do Timão, o Emiliano Dias. O Emiliano soltou a bomba e revelou o que ele acredita ser o motivo da sua demissão do Timão. Eu vou explicar certinho para vocês. O Ramon Dias e o Emiliano Dias ficaram sob o comando técnico do Timão de julho de 2024 até abril de 2025. Um trabalho que começou com muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro, com o Timão ficando boa parte da competição no Z4, e também
um trabalho que conseguiu chegar à semifinal da Conmebol Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então, avançando nos jogos eliminatórios, mas no Brasileirão de pontos corridos a situação é difícil. Depois das eliminações na Conmebol Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o Corinthians somente com o Campeonato Brasileiro veio o progresso, uma ascensão. Vencemos 9 jogos seguidos na competição que garantiu vaga para a pré-Libertadores desse ano. Veio 2025 e o Corinthians se comportando de forma distinta na Libertadores e no Paulistão. Enquanto na Libertadores estávamos indo muito mal na pré-Libertadores, no Campeonato Paulista tínhamos a melhor campanha, tanto é que terminamos os campeões da competição. Mas na pré-Libertadores fomos eliminados nessa fase, então absolutamente que ali já começaram alguns questionamentos. Aí veio a Conmebol Sul-Americana e o Corinthians começou muito mal novamente. E aí aquele meados de mês de abril, após 2 derrotas, uma para o arquirrival na casa deles por 2-0 e também uma derrota por 2-0 para o Fluminense na Neoquímica Arena no dia 16 de abril, no outro dia veio a demissão do Ramon e do Emiliano Dias. Aí o Corinthians acabou contratando o Dorival e tudo mais. 5 meses depois de sua saída, o Emiliano, que já algumas oportunidades, sempre que ele tem oportunidades, ele fala do Timão. Tanto é que ele foi pro Olímpia com uma cláusula que se o Corinthians o chamasse, não teria multa rescisória. E ele acabou dando uma entrevista para o UOL e acabou soltando a bomba, dizendo ao qual ele acredita ter sido a sua demissão do Timão. Vamos para as palavras dele. Não era uma questão com o nosso trabalho, e sim porque tinham que tapar um problema muito maior e de conhecimento público. A única bomba que aquietaria isso seria a saída de alguém do clube. Os mais fáceis fomos nós. Nos demos conta com o tempo. Foi para tapar um momento muito grande que vinha pela frente. Nos usaram para isso. Palavras do Emiliano Dias em entrevista ao UOL, 5 meses depois da sua demissão, revelando o que ele acredita ter sido a demissão dele e também do Ramon, do comando técnico do Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Emiliano Dias é a seguinte. Primeiramente, o Emiliano Dias não se segurou, soltou a bomba ao qual ele acredita que foi o principal motivo da demissão dele e do seu pai, o Ramon Dias, do Timão. O que pode ter sido? Ele não falou diretamente. Ao meu ponto de vista, deve ter sido o que estava acontecendo com o ex-presidente Augusto Melo, porque naqueles dias da demissão, o Augusto havia prestado depoimento à polícia do caso Vaidebet como investigado e não como testemunha. Então, pode ter sido isso. Eu, particularmente, não posso afirmar para vocês se foi ou se não foi, mas podemos analisar os fatos. Exemplo, assim que o Ramon e o Emiliano foram demitidos, o Corinthians tentou contratar o Tite. Será que, de repente, a vinda do Tite não teria sido algo, pelo menos na ideia do ex-presidente, da diretoria, em de repente acalmar as coisas? Pode ser que sim, pode ser que não, não tem como afirmar. E também podemos analisar o que acabou antecedendo a demissão do Ramon e do Emiliano. O Corinthians havia sido campeão paulista, depois de 6 anos, eles conseguiram fazer com que nós conquistássemos esse título, e também tivemos eliminações na Libertadores da América e praticamente com a eliminação na Conmebol Sul-Americana encaminhada. Depois, claro que a eliminação foi confirmada com o Dorival Júnior. O que aconteceu? Eu, naquele período, eu não concordei com a demissão dos dois. Por quê? Porque quando eles tiveram 2 derrotas que foram determinantes para a demissão deles, que foi para o arquirrival na casa deles por 2-0 no primeiro turno do Brasileirão, e uma derrota para o Fluminense por 2-0 na Neoquímica Arena, naquele período o Corinthians estava sem seus principais jogadores. Só que, quando o Ramon e o Emiliano foram demitidos, se fosse algo que, por exemplo, não tivessem a concordância da maioria, teria piorado a crise para os lados da ex-diretoria, do ex-presidente. O presidente foi destituído. Quando o Ramon e o Emiliano foram demitidos,
Havia uma crise com o Memphis, que já havia praticamente revelado publicamente que o trabalho deles não estava fazendo o Corinthians jogar futebol. Analisando o que eu não concordei com a demissão deles, pelo fato do Corinthians estar sem seus principais jogadores quando tivemos aquelas derrotas, se nós analisarmos hoje a maneira diferente que as coisas estão sendo tratadas, por exemplo, o Dorival foi buscar a solução na base. O Ramon e o Emiliano escalavam mal em determinado momento e mexiam mal no time, não ousavam, não tentavam nada diferente. Ficaram numa mesmice. Então, são vários fatores que podem ser analisados. O Emiliano tem os motivos dele. Eu particularmente gosto do Emiliano, um cara que se identificou muito com o Corinthians, tanto é que fez um contrato que no Olímpia, que se ele fosse aliás, se o Corinthians o chamasse, ele viria sem custos. Ficaram poucos jogos lá no Olímpia, um péssimo resultado. Então eu acredito que pode ter sido tudo um pouco, para não ficar de repente achando que é uma coisa ou outra. Pode ter sido uma junção de tudo, mas os resultados que acabaram acontecendo e a crise com o Memphis e tudo mais, ao meu ponto de vista, foram os fatos determinantes para a saída deles. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do paraguaio Ángel Romero querendo permanecer? O que vocês acham? Vocês querem que o Romero fique ou chegou o momento dele ir embora? E quanto às palavras do Emiliano Dias, o Emiliano Dias soltou a bomba ao qual ele acredita que foi a sua demissão, e também do seu pai, o Ramon Dias, do Timão. O que vocês pensam disso? E quanto ao jogo de hoje contra o Sport, fora de casa, o Sport que é o lanterna do campeonato, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, Corinthians vence 2-0 pro Timão. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!